Isso aí, galera. E aí? Como é que tá o domingão de vocês? Aqui. Vamos lá para mais uma live. Essa live é uma das que mais... essa palavra de hoje é uma das que mais mexe comigo, porque é ali onde eu creio que nós tenhamos que nos basear, entende? Para realmente ser fiel a Deus, né? Então, alguns já me conhecem, alguns já sabem das minhas falhas, sabem inclusive das falhas de Paulo, né? Onde ele mesmo fala sobre que o bem que ele quer fazer ele não faz, e o mal que ele quer fazer ele o faz. Eu creio que possivelmente através disso nós sejamos um pouquinho mais pacientes com os outros, né? A gente viu maravilhas serem feitas no livro, por exemplo, de Atos dos Apóstolos. Hoje a gente vai ler uma pinceladinha a princípio, mas e parece que nós não temos fé o suficiente para crer que nós somos aqueles mesmos possuidores do Espírito de Cristo, do Espírito Santo, do Espírito de Deus, né? E eu gostaria de convidar você a refletir sobre isso. Nós vamos falar do primeiro e do segundo capítulo da carta aos Efésios, né? E gostaria que vocês participassem juntos, falando de repente, ou analisando, né? Não precisa falar necessariamente, mas analisando se, assim como nós temos tentado viver a palavra hoje, se você também tem tentado viver a palavra. Porque é muito fácil nós desviarmos a culpa, né? A culpa dos nossos erros, a culpa dos nossos desacertos, e desviar para uma pessoa, para uma instituição. E falando isso com temor e tremor, porque não quer dizer que nós não vamos encontrar pessoas errando nesse meio tempo e exortá-las, né? Segundo a palavra de Deus. Porém, o assunto de hoje vai ser a carta aos Efésios, né? Então, a igreja de Éfeso, provavelmente você já deve ter lido alguma coisa sobre Éfeso. Aonde que eu posso encontrar Éfeso, Dudu? Então, vocês conhecem o apóstolo Paulo, né? Se não conhecem, nós sempre vamos falar um pouquinho dele geralmente, porque agora, principalmente no final de ano, nós estamos falando mais das cartas paulinas, né? Assim como a gente fez no ano de 2018, a gente está aqui também tentando expor para vocês algumas partes, algumas palavras. Eu geralmente tenho usado uma Bíblia que ela é apologética, né? A fonte da CPAD, alguns comentaristas inclusive, né? Algumas fontes de comentário, justamente a gente tira desses comentaristas. Mas lembrando, assim como Paulo exortou os Éfesos que nós poderíamos receber revelação de Deus e sabedoria, eu creio que nós podemos fazer isso também, né? Bom, tecnicamente, se vocês abrirem lá em Atos dos Apóstolos, lembrando, o livro de Atos, ele não tem um autor específico, né? Ele está destinado a uma mensagem a qual uma pessoa vai receber aquela mensagem e provavelmente dentro de tudo que aconteceu em Atos vai ter ideia, né? Do que rolou por ali, né? Então, quando a gente abre lá no capítulo 19, a gente acaba acompanhando Éfeso, né? Lembrando um pouquinho de Efésios, né? Da igreja de Éfeso. Lembrando um pouco também onde é que a gente vai encontrar a própria carta, né? Do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso. E também lá no Apocalipse, se vocês lembram lá das 7 igrejas, né? Para entrar nesse assunto a gente teria que ter um tempo muito grande que talvez nós não tenhamos e não venhamos a conversar agora, né? A não ser quando a gente for fazer um estudo sobre profecias. Show? Pro pessoal que está esperando o vídeo lá sobre os concílios que teve da igreja primitiva. Depois da igreja primitiva, tecnicamente, né? Aí nós vamos fazer isso posteriormente, porque
eu uso bastante do material que eu produzo na faculdade, né? Para falar da própria Bíblia, então, e dos acontecidos históricos. Lógico que a gente não precisaria desse trabalho, mas como eu elaborei um trabalho falando desses concílios, eu vou trazer para vocês em outras oportunidades. Então vamos lá. Lá em Atos, capítulo 19, fala: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Bom, para a gente não ficar muito perdido, eu vou dar uma pequena pausa aqui. E vocês lembram de João Batista, aquele que vinha batizando as pessoas para o arrependimento, aquele que recebeu uma mensagem, que, enfim, a gente pode pesquisar a história de João Batista e ver realmente quem que era esse tal de João Batista e tal, e blá blá blá. Justamente por quê? Porque a gente tá só vamos dizer assim, numa pequena parte que vai falar sobre a palavra principal, e a gente nem entrou ainda, né? Então vamos por partes. Você pode pesquisar quem foi João Batista, pode duvidar igual os judeus duvidam, dizendo que eles têm certo parentesco com Jesus, com isso, com aquilo, justamente para tentar desmerecer a imagem de Jesus, dizer que isso foi todo um plano de como é que eu vou dizer, conspiratório, porque a Roma que não queria que o judaísmo se espalhasse, por mais que o judaísmo tenha várias fontes, né? Estou falando disso, mas a nossa linha católica também tem algumas, e a nossa linha evangélica também tem algumas linhas, né, de pensamento. Bom, eu geralmente não os trato assim, mas não digo judeus, eu digo nós mesmos, porque nós somos passíveis de erro, né? Agora, então no versículo 4 ele começa a falar: Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Cristo Jesus, ou Jesus Cristo no caso, né? E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Eu poderia parar por aí, porque vocês sabem mais ou menos a minha crença sobre o batismo no Espírito Santo, né? Mas mesmo assim no versículo 6 ele fala: E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões, né? Uns 12 homens. Bom, tecnicamente, eu creio que não tem uma ligação direta com os 12 apóstolos ali, né, em si, né, por ter sido 12 ali, mas era uma região que João Batista provavelmente passou por ali, pregou para as pessoas que estavam ali, e elas foram batizadas, né, na água, no batismo de arrependimento, né, mas nem tinham ouvido sequer quem era o Espírito Santo. Quem era esse Espírito Santo? É meio estranho esse negócio aí e tal. Muito provavelmente eles devem ter pensado que Espírito Santo, né? Imagine a galera chegar com uma nova informação para você. Mas uma nova mesmo, Espírito Santo. Você estando naquela época, seguindo tais costumes, outros costumes, né? E vamos falar um pouquinho do contexto, né, de Éfeso. Mesmo os que já estavam naquele entendimento de que necessariamente eles precisavam se arrepender, a própria igreja necessariamente do Senhor, ela veio a ser formada juntamente com a pregação de Paulo, né? Se a gente lê o capítulo 19 de Atos, agora eu não vou ler, tá? Porque senão vai ficar muito comprido, nós podemos ver ali que as pessoas creram nele. Porém, como o contexto da época da cidade de Éfeso, aquela região ali era meio, vamos dizer assim, havia habitação de muitas pessoas, né? Às vezes a gente lê um livro de história e vê, nossa, tinha só 200 mil pessoas, e o Dudu tá falando que, nossa, era uma cidade zona, alguma coisa assim. Mas isso até a gente pode servir como equivalência, né? Até por causa da própria historicidade, né? Se você vê, por exemplo, provavelmente no IBGE deve ter, em algum outro censo que a gente consegue ver o nível de habitantes de uma cidade, é provavelmente que os do passado tenham muito menos do que tem agora, né? Até porque se a gente vê as cidades, geralmente elas crescem populacionalmente e talvez, né, financeiramente e tal. Mas enfim,
esse não é o nosso assunto em si, né? Mas a gente acaba vendo que tem um contexto histórico. Essa região de Éfeso, principalmente, né, a cidade de Éfeso ali, a gente acaba vendo que lá tinha uma deusa, né? Artemis, também chamada de Diana. E o pessoal cultuava esses deuses, né? Principalmente essa deusa que ela era conhecida como a deusa da fertilidade. Então, haviam pessoas, muito provavelmente, que eram devotas dessa tal de Diana, né? Diana dos Éfesos. Mas o ponto crucial é que é difícil você argumentar com uma pessoa que tem uma crença diferente da sua, né? Então, não foi demonstrando desrespeito que Paulo acabou conquistando essas pessoas, né? Então ele pregou o que ele considerava a verdade e algumas dessas pessoas aceitaram o que ele falou. Tanto que quem tinha os livros de ocultismo, disso, daquilo, que era muito presente na época, levou lá para que eles fossem destruídos. Não se trata de dizer, Dudu, mas o livro de ocultismo lá, ele pode existir, é só eu não abrir ele, né? Tudo é me permitido, mas nem tudo me convém. Exatamente, mas no contexto da época, as pessoas resolviam muito assim. E se de repente esses livros fossem usados por outras pessoas? Olha, eu sei que pode parecer algum extremismo, eu não estou dizendo pra gente começar a queimar coisa, não. Mas é no sentido de, por exemplo, assim, eu realmente me preocupo com a salvação das pessoas. Eu me preocupo com as pessoas que estão ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo e ouvindo, e de repente eu sei, pela revelação de Jesus Cristo, que a salvação vem dele. E essa pessoa não aceita Jesus Cristo, essa pessoa, eu não digo aceitar como forma, né, que a gente vê às vezes de vez em quando. Você aceita Jesus? Eu aceito. Você quer se batizar aqui na nossa igreja? Nossa igreja? Sim, legal. Agora eu vou no culto todo domingo e tal. E tecnicamente isso não é, vamos dizer assim, uma confissão verdadeira da fé em Jesus Cristo, tanto que Paulo fala de algumas coisas e nós vamos ver hoje mesmo. E necessariamente, eu creio que hoje em dia nós estamos um pouquinho perdidos justamente por haver isso, grupo A, grupo B, grupo C, e muitos poucos têm pregado sobre a igreja de Cristo, né? A noiva de Cristo. Aquela que não tem o nominho A, o nominho B, o nominho C, o nominho D. Aquela que é a igreja e pronto. Não há homem nesse mundo que pise, que bata, que puxe a espada, que vai tirar isso de mim e de você. Entende? Então, se a gente ama o nosso próximo, a gente também está preocupado com a salvação dele. Então, se a gente crê que a salvação é por alguns meios, no sentido do sacrifício de Cristo, né, pela graça, mas nós queremos ver essa pessoa também desfrutando de algumas coisas que o reino de Deus já está estabelecido, né? Não necessariamente em totalidade, mas já está entre nós, já está dentro de nós, e nós podemos oferecer isso para as pessoas, né? Vamos lá então. Então aqui eu dei um pequeno contextinho ali do que essa igreja de Éfeso, ela foi formada, então foi muito provavelmente, né, no caso que foi Paulo que pregou aqui, ela foi fundada, né, pelo próprio apóstolo Paulo. Show? Vamos ler um pouquinho de Apocalipse aqui. Por que ler Apocalipse? Porque vai servir de apoio um pouco para as coisas que eu estava falando. Então, se vocês lembram das 7 igrejas lá, a gente não vai ter tempo de falar agora, mas eu vou ler rapidinho. Vocês leram que foram coisas escritas tecnicamente por João. Acredite-se então que era o apóstolo João, que foi preso lá na ilha de Patmos e tal. Depois, por causa do indulto, ele foi liberado e talvez tenha escrito mais a primeira, a segunda epístola e a terceira epístola de João. Enfim, disso a gente não vai conversar muito hoje, até porque são algumas hipóteses e se assemelham os textos, né? Mas enfim. Então, se vocês lerem no 2º capítulo de Atos dos Apóstolos, vai estar escrito: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Agora, aqui eu não pesquisei necessariamente, mas sempre que apareceu o anjo na Bíblia, necessariamente, ele estava como um mensageiro, né? Então, um mensageiro de Deus. E quais são os mensageiros que estão ao nosso redor? São mensageiros de Deus. Dá pra gente analisar, né?
Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Agora a gente entra nisso aqui que vai ser muito legal. A gente vai dar uma viajada na cultura judaica e também no que foi apresentado durante a história. Mas vamos lá. Então, Jesus acaba falando para esse povo, né? Através provavelmente do apóstolo João, ou através de João em si, né? Dizendo assim: eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. Então, assim como lá a igrejinha de Bereia, né, que analisava o que Paulo falava, aqui também parece-me que ser um desejo de Deus para que a gente coloque à prova justamente esses homens. Não é dizer assim necessariamente, né, qual que é a sua lista, qual que é o teu currículo, qual que é isso, qual que é aquilo. Não é necessariamente isso. Mas nós sabemos que existem muitas pessoas que abusam da fé das pessoas, né? Abusam da fé de repente, um irmão teu, um sobrinho teu, até você mesmo, né? Então, tecnicamente, para quê? Muitos dos que a gente já vem falando, até no Bíblia Live passado, se preocupam com bens terrenos. Se preocupam, de repente, com... Aqui, pessoalmente, né? Não iria falar isso hoje, mas aparentemente eu preciso. Sobre uma evolução pessoal, a qual, de repente, as nossas obras devem estar sendo feitas em amor a Deus. Vamos continuar no versículo 3? Bom, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. Então, se a gente analisar esses outros 3 versículos anteriores, poxa, os caras só estão recebendo elogio. Conhece o nosso trabalho é bom, nosso trabalho é legal, nós temos sofrido por causa do nome de Cristo, nós temos paciência, estamos trabalhando pelo nome do Senhor. Porém, é isso que nós não gostamos de ouvir, né? Às vezes, porque nós gostamos muito de encher o nosso ego em si, e nós olhamos para as pessoas e quando elas falam alguma coisa para você, porque você é bom nisso, você é bom naquilo, você é bom naquele outro e tal, não sei o que, blá. Mas daí elas colocam um porém, ou, né? Só que tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Esse assunto também ele é meio extenso, mas em si, qual é o primeiro amor? O que será que estava querendo ser dito aqui? Lembra-te, pois, de onde caíste. De onde que essas pessoas caíram? Como caíram? Como assim? E arrepende-te e pratica as primeiras obras. Aqui, particularmente, eu acho que justamente ele está falando sobre o que nós lemos antes, o batismo de João, Paulo ter falado com eles, né, e ter exposto para eles, né, justamente a questão do Espírito Santo, ao qual eles receberam, né, e assim como nós, né, eu acho que essa aplicação pode ser direta, não precisa nem fazer uma aplicação teológica, a gente já vê a aplicação em nós mesmos. E então ele exorta dizendo, olha, lembra de onde você caiu, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e a ti tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Isso aqui quer falar de perca de salvação, alguma coisa assim? Não necessariamente. Depois a gente até pode ler ali um comentarista e a gente pode pesquisar sobre isso, né? A gente tem a internet, show? Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas. Então, opa, deu mais um elogio aqui, ó. As quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça. E o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E aí, já conectou as histórias? Tá, Dudu, mas quem são esses nicolaítas? Avança um pouquinho, só para traduzir isso.
nós acabamos vendo uma terceira carta, né? Tem a segunda carta que é a Esmirna, que é para Esmirna, e a terceira carta que é Pérgamo. Então nessa terceira carta, lá no versículo 14, 15, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Então justamente pode ter uma ideia, e provavelmente é justamente essas duas coisas, né? Lançar tropeços para os irmãos, né? Enfim, e a prostituição. Então essa não seria dizer assim, apontar para alguém que faz essas coisas e dizer assim, olha, né, tipo, pecador, alguma coisa nesse sentido, né? A gente tem que começar a pensar um pouquinho, né, no que a gente fala. E pensar um pouquinho de que outrora nós éramos daquele jeito, talvez também. Não nos prostituímos, vamos dizer assim, carnalmente, mas já nos prostituímos por dinheiro. Tempo da nossa vida precioso, poderíamos estar aproveitando. Você quis fazer isso, fazer aquilo, fazer sacrifícios que acabaram te afastando da tua família. E aí, depois que essas pessoas partem, depois que as pessoas falecem, você quer falar com essas pessoas de novo, dizendo que você tinha uma vida inteira para poder estar abraçando, para poder estar beijando, para poder estar dizendo eu te amo para essas pessoas. Para poder estar demonstrando esse amor, né? Que às vezes palavras são tão vazias. Show! Então aqui nós encerramos essa outra parte e vamos para a principal agora. Jesus! Vamos ver se dá tempo. Então na carta de Éfeso, né, a gente já acabou, dos Efésios já acabou sendo falado um pouquinho. Então a igreja de Éfeso, Paulo escreve lá uma cartinha para eles. E o primeiro e o segundo capítulo eu acho fundamental para você que está curioso sobre Jesus Cristo, para você que está conhecendo Jesus Cristo, e para nós que nos esquecemos do que às vezes as escrituras já foram apontadas, né, já ouvimos sermões expositivos sobre isso, sobre aquilo, e acabamos nos esquecendo muitas vezes do que é, né, do que está sendo descrito, do que já nos foi ministrado, né? Eu queria convidar justamente você a de repente tomar coragem, se você puder, faça um vídeo falando de Jesus. Só que depois ouça o vídeo, assista o vídeo. Eu sei que a gente vai ligar para coisas aparentes, por exemplo, nossa, mas será que a imagem do meu celular, da minha câmera vai ser legal, não sei o que, mas faça uma experiência assim. Ah, Dudu, mas a pessoa precisa se preparar, isso e aquilo. Disse, realmente, a pessoa precisa se preparar. Então vai pesquisar, vai ler, vai pedir orientação ao Espírito Santo. Ué, era esse Espírito Santo que nós estávamos sendo apresentado para a igreja de Éfeso? Por que nós não podemos também? Por que Deus não pode nos se revelar através da Escritura? Será que é tão difícil assim? Vamos lá então. Primeiro capítulo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu fazer um pequeno comentário. Alguns estudiosos, alguns teólogos, eles apontam como essa carta talvez tenha sido escrita por outra pessoa. Mas era uma carta que ele literalmente estava correndo, assim, né? Então, tecnicamente, alguns acreditam que não. Foi Paulo que escreveu. Por quê? O Paulo original, vamos dizer assim. O apóstolo. Porque, diferente de muitas outras cartas, aparentemente, para esses teólogos, a carta não fala sobre intimidades que Paulo falava às vezes para as pessoas, né? Principalmente, aqui, provavelmente pela historicidade, justamente também escreveu sobre prisão essa carta aqui. Então, tecnicamente, parece-me que eles falam justamente isso para dizer que essa carta não é de Paulo, né? Mas eu não creio justamente nisso, e eu também creio que o sentimento das pessoas não precisa ser esboçado necessariamente somente
com um estilo de palavras, com um estilo de comentários, porque o que está implícito às vezes na escritura é alguma coisa bastante forte, e às vezes a gente acaba não entendendo, né? O primeiro e o segundo capítulo. Bom, vamos junto. Terceiro versículo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Eu sei que muitos amigos meus calvinistas, e talvez alguns que gostem mais desse tipo de linha sistemática, vão dizer, tá vendo? Deus nos predestinou para a salvação, Deus escolheu um certo grupo de pessoas. E necessariamente, eu creio que não tenha sido isso que Paulo estava querendo dizer nesses versículos aqui. Até o próprio autor, ele acabou falando sobre esses versículos, dizendo assim, as discussões sobre se Deus escolheu indivíduos específicos para a salvação ou se eles decidem crer em Cristo, podem obscurecer o que Paulo quer dizer aqui. Ele afirma a eleição corporativa da igreja nele. Os indivíduos são eleitos porque estão em Cristo. Show? Pode crer? E ele complementa dizendo assim, em minha opinião, o apóstolo afirmou a predestinação, uma ação divina que determina realidades futuras. Deus predestinou que os que estão em Cristo serão adotados como seus filhos, de modo que Deus receberá louvor, e eles viverão para louvor da sua glória. Então, necessariamente, é a mesma palavra, mas é a palavra usada de uma maneira diferente. Show? Às vezes a gente tapa, né, o que tem na lateral justamente não alcança o que talvez Deus esteja querendo que nós alcancemos. Sabe? Vamos continuar? E em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo, agora ele vai explicar o que é, todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Só para essa partinha que eu acho que nós ia precisar de 1h30, mas tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Mas a gente já tem uma ideia geral sobre isso, então já fica mais fácil. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Aqui pode ser uma reflexão cronológica ou justamente cronológica, eu digo por eles serem os primeiros cristãos, né? Mas um dos primeiros cristãos, obviamente, ou por extensão, né, a nós, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito da sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da sua glória, da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio
e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Eu gosto desse versículo. Esses dois versículos, né? E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Eu sei que eu não sou aquele cara muito espiritualzão, mas eu acho que tá na hora da gente vir até aqui só, hoje. Não é porque eu tô sentindo, que eu recebi um arrepio, alguma coisa assim, mas já é bastante coisa pra gente falar. Já é bastante coisa para nós nos preocuparmos. Então Paulo estava pregando para uma galera que estava rodeada de pessoas que criam em outros deuses, pessoas que construíam estátuas, que faziam homenagens, que a gritos homenageavam outros deuses, falsos ídolos. E eu sinto que a igreja, vamos dizer assim, as pessoas que dizem ser parte do corpo de Cristo, muitas vezes acabam sendo enganadas, construindo novos ídolos. E esses ídolos não precisam ser uma estátua, não precisa ser isso, não precisa ser aquilo, mas ídolos muito piores que esses. Ídolos aqui. E esses ídolos que estão que a gente forma na nossa cabeça, eles acabam sendo muito piores do que uma estátua de gesso. Porque nós acabamos idolatrando homens, nós acabamos por idolatrar homens, desprezando outros, e assim servindo de pedra de tropeço para outras pessoas. Para os que a gente coloca no pedestal, que deveriam ser exortados muitas vezes, e para os que a gente exclui. Porque às vezes a pessoa tem tanta convicção de que ela está fazendo a coisa certa, naquele sentido, que às vezes acaba se perdendo. E quando aquela pessoa cai, né, vamos conversar do que a gente leu aqui, às vezes a gente não dá mais bola para a pessoa, no sentido de que não quer dizer que a gente não vai ouvir a pessoa, né? Mas nós acabamos condenando a pessoa e não condenando no sentido de não que a gente tenha um poder muito sobressalente, assim, muito superior e tal, mas o erro daquela pessoa. E quando se fala o nome daquela pessoa, às vezes a gente já tem até um trocadilho pronto, né? Ah, aquele é o tal. Aquela é a fofoqueira. Porque eu creio que existem pecados muito maiores a qual nós temos cometido nesse século do que necessariamente os pecados descritos aqui, né? Que a gente vê mais abrangentemente na palavra. Assim como hoje nós conversamos da prostituição. Outrora, e talvez agora, alguns de nós, e isso pode ocorrer com a gente, com quem vos fala, está se prostituindo ideologicamente na vida, né? E isso acaba sendo não agradável a Deus. Assim como a gente leu em Apocalipse na carta aos Efésios, a igreja de Éfeso. Assim como a gente acabou vendo como que foi fundado essa própria igreja, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. E assim como a gente viu na própria carta de Éfeso. Paulo falando aqui sobre... E eu digo Paulo falando porque eu creio que foi Paulo que escreveu mesmo. Então, falando que a gente foi resgatado por Jesus Cristo. Para a glória dele. Onde não era só uma parte seleta, um povo escolhido que ia ser salvo necessariamente, né? Vamos lembrar de outras partes. Não quero tirar do contexto, mas o Cordeiro já tinha sido sacrificado antes da fundação do mundo. E por quem? Por aqueles que batiam no peito e diziam, eu sou dessa tribo, nosso pai é Abraão, nosso não sei quem. Não. Mas por
todo aquele que nele cresce, e no seu sacrifício, e na sua graça, que foi entregue a nós. Maravilhosa graça. Maravilhosa graça que nos alcançou, que nos tirou das trevas e nos colocou em Cristo Jesus, no reino do Filho do seu amor, no centro do seu amor. E isso não é uma mensagem coach para que nós venhamos acreditar que somos os maiorais, que isso, que aquilo, não. Porque se nós somos discípulos de Jesus, se nós somos aqueles que foram chamados filhos, nós servimos aos outros. E essa parte é difícil realmente. Eu sei que eu estou falando aqui, parece até meio fácil falar, porque falar é fácil também, né? Mas é difícil servir os outros. É difícil orar pela pessoa que te persegue. É difícil. É difícil com que a gente perceba que nós também erramos. E que o nosso próximo, que a pessoa que está próxima também, para ficar mais claro, ela também erra. Mas acima de tudo, há uma vida ali. Há uma alma que é preciosa para Deus, tanto quanto a nós. Há um propósito de Deus para aquela vida. E Deus quer usar essas pessoas. E não é que Deus não possa ligar um botãozinho ali e dizer, ó, agora você vai fazer isso. Mas se Ele nos deu, e a nossa fé é assim, de que nós podemos crer livremente nele, e também podemos negá-lo livremente ele, a chance de escolhermos, terão muitas pessoas que não vão se recusar por causa necessariamente, lógico, a gente vai negar ele por muitas coisas, no sentido de práticas que a gente não quer abandonar, isso, mas quando eu olho para a igreja de Éfeso, eu vejo a abdicação de algumas coisas, eu vejo abandonar algumas coisas que para outrora nos fazia sentido e correr em direção a Cristo. E se possível, correr de mão dada com a galera. Eu não quero ir sozinho. Porque nós colocamos versículos e dizemos assim, salvação é individual, isso é que, não sei o que, blá blá blá. Justamente para colocar medo e peso no ombro das pessoas. Mas quando nós falamos que Deus, misericordioso, em sua graça que depositou sobre Jesus, veio a nós, nos ensinou, nos exortou, nos deu um ministério da reconciliação, está nos oferecendo a nossa carta de soltura, porque nós não éramos escravos de Deus, nós éramos escravos do maligno, das nossas próprias vontades, da tirania das nossas vontades. Eu posso ainda fazer aquilo? Posso. Se eu quiser, eu posso. Mas por que eu vou fazer aquilo? O mal. Eu estou falando do mal. Por que eu vou fazer aquele mal? E agora o bem. Por que eu estou fazendo aquele bem? Ambos são por amor a Cristo. Ambos são pelo amor da sua obra. E eu não estou falando de alguém necessariamente aqui que não nos conheça. Eu estou falando porque nós pregamos a palavra de Deus. Eu sei que muitas pessoas têm testemunho e muitas pessoas dizem ter autoridade por ter esse testemunho, mas nós pregamos a palavra de Deus. Perguntaram, e aí, Dudu? Será que você tem autoridade para pregar isso? Eu prego a palavra de Deus. Se com a minha vida necessariamente eu conseguir demonstrar isso e talvez eu tiver alguma experiência que possa servir de ensino para outra pessoa, amém e glória a Deus. Mas primeiramente eu prego a palavra de Deus. E é para isso que eu creio que muitos de nós tenham sido chamados. E não é um óleo que passe na tua testa, e muito menos
um conselho que te eleja algum cargo. Mas se por acaso isso acontecer, eu, você, tua esposa, isso, aquilo, façamos tudo para a glória e louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo. Porque o que tem nos impedido de avançar como igreja é justamente a nossa soberba, é o nosso orgulho. Então que nós venhamos a ser esse corpo de Cristo aqui, que tem como Jesus cabeça. E paremos de fazer facções que não buscam a glória de Deus. E se é difícil isso de eu falar isso para vocês, é difícil. Não é fácil. Porque se eu me entristeço de ver tantas divisões, imagina Deus. Aquele que não poupou, né? Antes se humilhou. Não se achou igual a Deus. Não achou que ser igual a Deus era algo para se vangloriar. Entendem? E se vocês entendem isso, tente fazer com que essa mensagem chegue para outra pessoa. Eu creio que a palavra de Deus para ele, não para nós, não volta vazia. Assim como nós já tivemos testemunhos no sentido de recebermos mensagens de pessoas dizendo: ainda bem que eu assisti hoje, ouvi isso, mas ouvi o Bíblia Live, ouvi o Dudu? Não, necessariamente ouvi a palavra de Deus, pois hoje eu ia tirar a minha vida. Para nós, carnalmente aqui já está, ou como discípulos, né, de Cristo, já está bom demais. Mas que nós sejamos corajosos, para que quando ouvirmos alguma coisa, lógico que nós não vamos tirar a espada e cortar a orelha do soldado igual Pedro, mas para que nós possamos ser as pessoas que Jesus Cristo escolheu para fazer a sua obra. E que em amor, mansidão, domínio próprio, entre todos os dons espirituais, enfim, que nós encontramos lá em Gálatas, que nós possamos nos mover nisso e nos mover juntos, e não juntos que eu digo num sentido de glorificar a Deus e não a nós mesmos. E quando nós conversarmos sobre os outros capítulos, nós vamos ler isso também. Que pela fé nós podemos ser salvos. Porém, isso não nos tira, não nos guarda de cumprir o restante dos mandamentos. Ou no caso, lembra dos 2 mandamentos lá que Jesus falou para os judeus lá, amar a Deus, né? Quando, se eu não me engano, os fariseus perguntaram: qual que são os maiores mandamentos? Aí ele disse: o primeiro mandamento é amar a Deus de toda a sua força, todo o teu entendimento, enfim. E tem um segundo semelhante a esse: amar o próximo. Amar o próximo como ele é. E saber que ele pode mudar. E talvez ele não mude para o que eu queira, mas acima dos erros que ele comete, eu olho para os meus e eu enxergo uma pessoa e uma alma preciosa para Jesus. E que se nós nos importamos tanto com a salvação dessas pessoas, nós faremos de tudo, igual Paulo diz a Timóteo, para persuadi-los, mas nós também cremos na iluminação do Espírito Santo. Nós também cremos na vontade de Deus.
Show? Então que a gente possa olhar para os céus hoje e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Um abraço para você. Compartilhe essa mensagem. De preferência, reassista essa mensagem para que você possa refletir junto. Show? Valeu!